Olha, eu vou dizer uma coisa, esse é aquele vídeo que todo esquerdista deveria assistir. Tá, eles não vão gostar, ou enfim, mas deveria assistir. Eu sou o Fagundes, hoje são 29 de setembro de 2021, aqui do meu lado está o nosso querido amigo Rodrigo Constantino, esse cara é demais. Gente, canal dele, Rodrigo Constantino, vou usar um vídeo dele aqui, a matéria tá na descrição, dentro da matéria que tá na nossa descrição, tá esse vídeo aqui que vale a pena para você acompanhar. Vamos ao título, olha só, da matéria aqui, né? Constantino compara 1000 dias de governo Bolsonaro com o mesmo período do ex-presidiário. E aí, gente, o que é que vocês acham que vai aparecer nesse negócio aí? Menino, esse mato tem coelho, cachorro, cobra, tem tudo, araraca. Enfim, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome da galera que colabora com a gente, já agradecendo todo mundo que tem colaborado no mês de setembro. Obrigado pelo carinho de vocês. E olha, vamos à matéria. Lembrando que amanhã à noite, amanhã é dia 30, quinta-feira às 19 horas, 19h10 mais ou menos, estamos entrando junto com o nosso presidente. Presidente aqui e nós aqui, live ao vivo, vamos embora. O jornalista Rodrigo Constantino, em vídeo publicado em seu canal do YouTube, faz uma comparação entre os primeiros 1000 dias do governo Bolsonaro com o mesmo período do governo do ex-presidente e ex-presidiário Lula. No vídeo divulgado nesta terça-feira, 28, Constantino lembrou que quando Lula completou 1000 dias de seu primeiro mandato, o esquema do mensalão era o assunto mais comentado do país. Diferente do governo do presidente Bolsonaro, que fecha o mesmo período sem escândalos de roubalheira. A CPI tá tentando, a gente confessa, tem que confessar, os caras estão se espremendo, é um contorcionismo, é por isso que é a CPI do circo, né? É um contorcionismo e não agrada ninguém. Bom, continuando, né? O jornalista faz questão de salientar diversos pontos positivos do governo, mostrando o trabalho que já foi realizado até aqui e tudo que ainda está sendo construído, mesmo no atual cenário de pandemia. Constantino também fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo, entre elas os ataques que vem sofrendo. O lockdown, aquele fique em casa que a economia a gente vê depois, tudo isso contribuiu para o agravamento do quadro econômico. Depois chegou, igual a Argentina. A inflação é um fenômeno mundial, mas quem vive só de narrativas nem liga para isso, pois o objetivo é desgastar o governo e nada mais. Quem falava para ignorar a economia até ontem, hoje está obcecado com a economia e só fala nisso. Guilherme Boulos invadiu lá a Bolsa de Valores, protestando contra a fome, desigualdade, desemprego. Mas você não estava defendendo fica em casa, filho? Por que agora você é contra o resultado daquilo que você defendia? Apontou ele lá, vamos embora. Vamos conferir, Rodrigo Constantino, canal. O título é 1000 dias de governo sem escândalo de corrupção. Esse é o título do Rodrigo Constantino, gente. Vamos lá. Quando Lula completou 1000 dias de governo, o escândalo do mensalão era o tema mais comentado no país. Ali, o PT tentava comprar o Congresso para avançar com seu projeto totalitário de poder, inspirado nos modelos socialistas com partido único. Depois viu-se que o mensalão era apenas a ponta do iceberg, pois vieram o Petrolão e muitos outros escândalos que tinham no comando o núcleo petista da corrupção. Bolsonaro completou 1000 dias de governo nessa segunda, e uma grande diferença já salta aos olhos. Não há escândalos de corrupção no governo federal até aqui. Há somente indícios de uma tentativa envolvendo a compra de uma vacina com um escalão inferior do Ministério da Saúde e nada concreto, sem qualquer elo, inclusive, com o Palácio do Planalto, sem falar que não houve desembolso de recursos públicos efetivado. Ou seja, a primeira grande mudança, para quem tem apreço por questões éticas, é um governo sem roubalheira desenfreada, como acontecia nos anos petistas. Isso não é pouco, mas também não é tudo. Temos ministérios técnicos, estatais sob o comando profissional, que voltaram por isso mesmo a dar lucro,
Uma agenda reformista que, infelizmente, acaba desidratada no Congresso, bilhões investidos em infraestrutura, privatizações, etc. Eis uma parte das conquistas obtidas durante o atual governo e que muitas vezes não ganha os holofotes midiáticos apenas no campo econômico, basicamente. Em 2019 tivemos a nova Previdência, a maior reforma estrutural da história da Previdência, economizando o dobro do que a proposta do governo Temer pretendia em uma década, a revisão do contrato de cessão onerosa, que possibilitou o maior leilão de petróleo do mundo, modernização das normas regulamentadoras, as NRs, de segurança e saúde no trabalho, o novo FGTS, que foi a maior reforma estrutural da história do FGTS, o novo cadastro positivo e outras medidas para ampliar o acesso ao crédito e reduzir a taxa de juros ao tomador final e fomentar inovações financeiras, a lei de liberdade econômica com melhoria no ambiente de negócios, a nova lei do agro, a redução dos custos de observância e medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, a eliminação do boletim de subscrição, a resolução CNN pré-pagamento de debêntures, CRA em dólar, maior flexibilidade e redução dos custos no crédito imobiliário, a lei do contribuinte legal que regulamenta o Instituto da Transação Tributária e outras medidas. Em 2020 e 2021, essa agenda de reformas continuou com o novo marco fiscal, a lei complementar, a lei da assistência aos governos estaduais e municipais, impedindo aumento de salário para funcionários públicos por 2 anos, a lei complementar com resolução do passivo da Lei Candir, reformas pró-mercado que foram aprovadas, o novo marco do saneamento básico, fundamental para essa área e esse setor, nova lei de falências, nova lei de licitações, autonomia do Banco Central, o novo marco do gás, o novo marco para agências reguladoras, o novo marco para startups, a MP da Eletrobras e a MP do Doing Business para melhorar o ambiente de negócios no país. Estão avançando esse ano ainda a reforma tributária, a reforma administrativa, a modernização do setor elétrico, a mudança no regime de partilha para concessão, as concessões e parcerias público-privadas e o PL de debêntures de infraestrutura, além da MP de autorização para ferrovias e licença ambiental e a BR do Mar, que é a nova lei de cabotagem que já foi aprovada na Câmara. Temos também a PL cambial e a PL de combate aos supersalários, já aprovada na Câmara, e a MP da privatização dos Correios, também já aprovada na Câmara. Como se vê, não é um governo que não está fazendo nada, como alguns alegam. Diante desse cenário, a oposição se pega numa conjuntura muito difícil para a economia, para poder culpar o governo pela inflação alta e o desemprego elevado, ignorando não só a pandemia, como a reação a essa pandemia aplaudida pela própria oposição e pela mídia. O lockdown, aquele fique em casa, que economia a gente vê para depois, tudo isso contribuiu para o agravamento do quadro econômico. O depois chegou. A inflação é um fenômeno mundial, mas quem vive só de narrativas nem liga para isso, pois o objetivo é desgastar o governo e nada mais. Quem falava para ignorar a economia até ontem, hoje está obcecado com a economia e só fala nisso, sem levar em conta a alta da gasolina no mundo todo. O petróleo subiu mais de 50% no mundo inteiro. A inflação elevada até aqui nos Estados Unidos, A carne também disparou aqui e por aí vai. Falta honestidade na análise. Não quer dizer que o governo não mereça críticas ou que seja perfeito. Está longe disso. Mas a oposição não tem críticas, muito menos construtivas, e sim ataques desonestos. E o povo percebe. Bate desespero na oposição, cada vez mais golpista. A CPI circense serve para ilustrar bem isso. Comandada por vagabundos do gabinete paralelo do lulismo, a CPI fecha o cerco até contra empresários, sem qualquer suspeita de crime, só por apoiarem o governo. É um tiro no pé, pois a população está atenta. É por isso que a entrevista de Bolsonaro ao Direto ao Ponto da Jovem Pan nessa segunda já passou de 1 milhão de visualizações, com centenas de milhares de curtidas.
enquanto o Roda Viva com Michel Temer não chega nem a uma pequena fração disso. O que se viu na entrevista do presidente, diga-se de passagem, foi uma pessoa com uma transparência nas respostas sem precedentes na política nacional. Um cidadão que preserva a humildade, mesmo com o poder que tem, e que tem senso patriótico. Bolsonaro sabe que não fez tudo o que podia nem queria, mas fica evidente se tratar de um governo de transição, de um país avacalhado e dominado pela esquerda e os fisiológicos para um país mais sério e que dê orgulho aos cidadãos e aos patriotas. É um primeiro passo muito importante. O risco é termos um enorme retrocesso caso a esquerda volte ao poder. Os saudosistas da corrupção desenfreada estão ansiosos e lutando muito por isso. Espera-se que fracassem de forma retumbante, assim como todas as tentativas de emplacar narrativas fajutas falharam até aqui. Tá aí, gente. Acho que nem precisa comentar, né? Rodrigo Constantino, mais claro do que isso não dá. Se eu for falar qualquer coisa, como diz o ditado, é chover no molhado. Eu apenas vou só pegar um trecho no começo do texto dele, da matéria dele, no vídeo dele, que eu acho que deve ser bem pensado por você. Muita gente fala assim, porque o governo Lula tinha apoio. O que foi o mensalão? O pagamento a parlamentares para que eles votassem a favor do governo. Isso não é apoio, gente. Isso é comprar voto. E é o que a esquerda faz de melhor. Bolsonaro não comprou o voto de ninguém. Bolsonaro fez política como se faz política. Política se negocia, mas não se negocia com dinheiro do povo brasileiro. Se negocia com outras ações. E foi o que o presidente fez, e foi assim que ele conseguiu o apoio do Centrão, apoio de muita gente, negociando, porque política é isso. Mas não é usar o dinheiro público como no governo Lula se fazia para alcançar as propostas que se queriam, né? Nós votamos no Centrão e Bolsonaro tem que trabalhar com o Centrão. E toda política envolve negociações entre Congresso e Executivo. Isso é natural. A pergunta que a gente tem que fazer, qual é a diferença entre a negociação do atual presidente e a negociação do ex-presidiário e sua turma? Simples. A negociação de antes era corrupta. A negociação de hoje é honesta. Um abraço, fiquem com Deus e... outro detalhe, a negociação de antes era em prol de um partido. A negociação de hoje é em prol do povo. Agora sim, ajude o canal, dê aquela forcinha para que a gente possa continuar firme e forte, trabalhando, trazendo as nossas matérias. E se você ainda não é um colaborador, tenha o seu nome aqui na descrição. Agradeço as pessoas do mês de... setembro tá finalizando, entra aí outubro, se Deus quiser, e eu aguardo por você aí também, tá bom? E você que ainda não é colaborador, se você não pode colaborar com a gente financeiramente, colabore compartilhando os nossos vídeos, tá legal? Um abraço, fiquem com Deus. Gente, fui!